E aí, minhas queridas amigas e amigos que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, tudo bom com vocês? Bom também. Na nossa 14ª aula do curso de Imunologia, vamos dar uma olhadinha na diversidade de repertórios de linfócitos T e B, gerados a partir das recombinações somáticas do DNA, tanto do losse das imunoglobulinas, para os linfócitos B, tanto para o losse do TCR, para os linfócitos T. Essa aula também requer que vocês tenham assistido às aulas 12 e 13 de imunologia para vocês entenderem o que é essa diversidade de repertórios que a gente vai ver nessa aula bem rapidamente, beleza? Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho de conceitos gerais, só para a gente ter uma noção daquilo que a gente viu em aula anterior e mostrar a diversidade de repertórios gerados pelas recombinações VDJ, tanto do losse das imunoglobulinas, tanto o losse do TCR. A gente vai ver um cálculo aí, vou mostrar para vocês já já. Então vamos começar aqui vendo o seguinte. Os losse das imunoglobulinas e do TCR podem sofrer recombinação somática de regiões hipervariáveis e variáveis, que eu não coloquei ali, para formar a diversidade de repertórios contra antígenos. Então uma coisa que eu já falei em algumas aulas anteriores, que nós temos a capacidade de reconhecer milhares e milhares de tipos de antígenos diferentes, tanto pelos anticorpos, como pelo receptor de célula T lá nos linfócitos T. E essa capacidade ela se dá por decorrência do DNA, que codifica as imunoglobulinas e o TCR sofrerem o que nós chamamos de recombinação somática. Porque se nós dependêssemos de cada gene para confeccionar um produto de combate a algum antígeno específico, nós teríamos que ter quase 100 vezes mais genes do que nós normalmente temos, cerca de 30 mil. Então, teoricamente, nós teríamos que ter muito mais genes. E isso é inviável para a vida, porque daí praticamente todos os genes, todos os produtos proteicos codificados pelo nosso organismo seriam apenas para combater antígenos. E isso não é viável. Dessa forma, a evolução tratou de gerar apenas poucos produtos gênicos que fossem capazes de se recombinar e aí gerar esse grande repertório. E se a gente for ver essa diversidade de repertório, a gente pode calcular para cada locus, mais ou menos, a quantidade de combinações possíveis para gerar uma especificidade contra um tipo de antígeno diferente. Se a gente for pegar para um locus que possui o segmento de diversidade, visto que todos os outros demais locus possuem o segmento de variabilidade e o segmento de junção, somente o locus da cadeia pesada das imunoglobulinas e as cadeias beta e delta do TCR possuem um segmento de diversidade. Então eles podem combinar desse jeito entre eles, né? V, D e J. E a quantidade de combinações é só multiplicar cada segmento gênico em relação à sua quantidade. Então, N segmentos de variabilidade vezes N segmentos de diversidade vezes N segmentos de junção, nós podemos ter uma combinação de um locus específico para combate de algum antígeno específico. Existem os outros segmentos também, como por exemplo as duas cadeias leves, a lambda e a kappa das imunoglobulinas, e as cadeias alfa e gama do TCR. Nós utilizamos um outro cálculo, que é apenas omitindo aqui o segmento de diversidade, porque eles não apresentam esse segmento. Então, a quantidade de combinações dos locus das cadeias alfa e gama do TCR, das cadeias kappa e lambda das imunoglobulinas, é a quantidade de segmentos de variabilidade vezes a quantidade de segmentos de junção, e aí nós vamos ter uma quantidade de combinações neste locus. E visto também que tanto as cadeias pesadas como as cadeias leves das imunoglobulinas se associam e as cadeias alfa se associam com as cadeias beta, nós temos aí dois locus distintos que podem se combinar entre si ainda para gerar uma diversidade muito maior. Então, teoricamente, nós temos aí uma quantidade de reconhecimento, né, uma combinação total, quando o produto de reconhecimento antigênico já estiver pronto. Então, a gente pode calcular, genericamente, a quantidade de combinações de um locus vezes a quantidade de combinações do outro locus. E aí você já começa a notar a grande diversidade de combinações possíveis para reconhecimento de antígenos diferentes. Eu já mostrei para vocês em aulas anteriores que tem alguns locus que têm mais de 30 segmentos de variabilidade, outros locus têm quase 50 segmentos de junção, e ainda um multiplicando com o outro aí dá um número absurdamente alto. Então, para a gente ver mais ou menos como esse cálculo funciona, né, é só mostrando
esteticamente, nós teremos aqui os 3 segmentos de variabilidade, né? 3 segmentos de diversidade e 3 segmentos de junção. Aqui a gente tem a porção constante, né? Se nós pegarmos esse locus aqui e promover a recombinação do tipo VDJ, né? Pode ser V1 com D1 com J1, V1 com D2 com J1, por exemplo, assim, isso pode variar. Como são 3 e 3 e 3, então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então nós teremos aí 27 isoformas distintas que podem reconhecer até 27 tipos de antígenos diferentes. Isso que aí eu mostrei para vocês no cálculo anterior é a formação de produtos distintos que podem reconhecer antígenos diferentes. E aí isso justifica todas as aulas anteriores que eu expliquei para vocês que cada linfócito maduro, já depois deles terem diferenciados, cada linfócito, seja o T, seja o B, reconhece um tipo de antígeno diferente, porque ocorreu a recombinação VDJ e eles vão ter a capacidade de reconhecer um antígeno diferente. E aí, como nós temos uma população gigantesca de linfócitos, seja de B, seja de T, nós podemos reconhecer milhares e diversos tipos de antígenos distintos. Beleza, pessoal? Aula bem rapidinha, as referências aí que eu utilizei, na verdade, a referência, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem curtinha. Nas próximas aulas a gente já entra aí na parte da maturação específica, tanto dos linfócitos B como dos linfócitos T, que aí a gente terminando essa parte, a gente já começa a entrar na parte de citocinas, a parte do sistema complemento, que é mais à frente na aula, beleza? Então se vocês gostaram, eu peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e com certeza mais pessoas serão beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se quiser me adicionar, pode também. Será um prazer receber todos os senhores lá. Como sempre, as informações estão aqui no descritivo desse vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.